Vocês estão aí? Se estiverem, dê um oi. Olá, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, né? Ludmila, temos 8 pessoas. Cadê o povo? Sumiram? Então vamos continuar. Vou esperar pelo povo. Tem algum problema? 10, 11. Hein, Pedro? Oi, Lorena? Quem não assiste isso aqui vai dar algum problema? Tem não. A questão da frequência, ela é contabilizada pela questão do envio da atividade. Então, a frequência de vocês é feita pelo envio da atividade. Só que, assim, é interessante que vocês participem das lives, porque dentro delas a gente vai interagindo, né? Então, para que vocês possam resolver as atividades, vocês têm que saber do conteúdo que está sendo explicado, né? Então, como é que você vai resolver uma atividade sem saber de nada? Sem, né, só lendo. Então, é interessante que você tenha essa live para interagir com o professor, para que vocês possam fazer dúvidas, esclarecer as dúvidas que vocês tiverem, né? Então é como se fosse uma aula normal, né? A diferença é que eu estou na minha casa, vocês estão nas casas de vocês, mas a gente está tudo conectado, né? E a gente pode fazer aula de uma forma mais interativa. A melhor parte é estar deitada. Oi? Essa aula aqui é para resolver a atividade de auditoria, né? Que você mandou. É sim. Como eu não tinha explicado, né, esse conteúdo, por mais que o capítulo 1 ele seja bem claro, né, o capítulo do livro ele já traz, né, uma definição do que é auditor interno, do que é auditor externo. Nas aulas a gente já estudou isso, mas esse capítulo ele é bem mais específico. Ele trata de questões bem mais específicas da questão do trabalho do auditor independente. Então, é interessante que seja explicado, né, essas peculiaridades. E aí a gente está explicando nessa live. Então, vamos continuar. Então, essa educação continuada, ela é programada, né, formal e reconhecida pelo ESC, né? As práticas brasileiras compreendem a legislação societária, né? O que os auditores aprendem, né, nessa formação continuada? A questão da legislação societária brasileira, né? Como são divididas aquelas sociedades, né? Sociedades anônimas, as sociedades simples, as sociedades comanditas simples, as sociedades limitadas, as sociedades ilimitadas, todas aquelas sociedades que a gente viu, né, na questão da disciplina de legislação. Estudo também a questão das normas brasileiras de contabilidade, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, os pronunciamentos, as interpretações, né, as orientações emitidas pelo CPC e homologadas pelos órgãos regulamentadores. As práticas adotadas pelas entidades em assuntos não regulados, né, desde que atendam a NBC TG, estrutura conceitual, que é essa que vai regulamentar a questão da questão da formação continuada. Eu vou passar aqui um pouquinho do texto, né? Que não é. Depois vocês fazem a leitura, porque o capítulo é um pouquinho grande. Eu estou passando só pelos tópicos que são mais importantes. Então, deixa eu só voltar aqui. Assim, os auditores independentes devidamente registrados na CVM são obrigados a comprovar pontuação mínima obtida por meio da participação em cursos ou eventos que tenham objetivo de. Então, os auditores independentes que são cadastrados lá na CVM, eles são obrigados, certo, a comprovar uma pontuação mínima que é obtida por meio da participação de cursos ou eventos que tenham por objeto a questão dos pronunciamentos emitidos pelo IASB, né, esse órgão internacional, ou pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC, ou
referendadas pela CVM que reflitam a convergência com as práticas contábeis internacionais. Então, esses auditores independentes, eles obrigatoriamente eles têm que participar de cursos, de palestras que passam por objeto desses órgãos, e aí, para que eles tenham, existe na CVM, eles têm que comprovar a participação por meio de certificados, né, que vão listar a pontuação mínima exigida nesses órgãos. O que é CVM, Camille? Você não estudou a disciplina de mercado de capitais, não? CVM é Comissão de Valores Imobiliários, né, composta aí pela nossa querida Isabel, né? A CVM. Ela que vai listar toda a questão de empresas que trabalham na questão da Bolsa de Valores. E além de outras coisas, né? A CVM, ele é um órgão de controle vinculado à Receita Federal do Brasil, que vai atuar tanto nessas empresas que atuam com valores imobiliários, a transferências de recursos mobiliários de um país para o outro, né? Então, a CVM ela controla muitas coisas. O plano de carreira do auditor independente. O que é esse plano de carreira? É o total de cargos, né, que o auditor independente pode exercer durante o seu emprego. Então, o auditor, a conexão está instável. Vocês estão me ouvindo? Aqui apareceu uma mensagem dizendo que a conexão está Dá instável. pra ouvir, mas tá ruim, ruim a voz do estúdio. Dá Sim. para ouvir. Cortando. Tá cortando. Tá cortando, né? A de vocês também tá cortando, mas é da internet mesmo que tá ruim. Vamos aqui. Então, esse plano, o que é o plano de carreira? É o total de cargos que o auditor independente ele pode assumir durante a sua vida enquanto auditor. Então, quais são os cargos que ele pode assumir? O primeiro cargo, né, é o trainee. O que é o trainee? A gente vai ver cada um desses, né, mas o tempo médio para trabalho é de 1 ano. Ou seja, até 1 ano ele pode entrar com trainee. O outro é assistente auxiliar de auditoria durante 3 anos, que é o TNT. O auditor sênior durante 4 anos para atingir. O supervisor de auditoria, 2 anos. Então, necessariamente, ele já pode vir daqui para cá, né? Para ser supervisor. Gerente de auditoria, no mínimo 5 anos. E sócio da firma de auditorias, né? Depois de 5 anos, ele pode vir a ser sócio da firma de auditoria. Então, vamos aqui. O primeiro tipo de cargo é o trainee. O que isso é trainee? São aqueles, né, que são aprovados nos exames de seleção, desde que atentem pelo menos às seguintes exigências. Quais são as exigências para que o auditor independente seja trainee? Está frequentando o curso superior de ciências contábeis, administração ou economia nas principais universidades do país. Né? Esse daqui que diz principais universidades do país, mas pode ser qualquer universidade do país, devidamente legalizada pelo MEC, né, que tem esses 3 cursos. Que seja, né, desses 3 cursos, ou ciências contábeis, ou administração, ou economia. Ter idade inferior a 23 anos, ser solteiro e dominar pelo menos um idioma estrangeiro, de preferência inglês. Então, o trainee é como se fosse um estagiário, né? Esse trainee é aquele estagiário da firma de auditoria. Então, veja que ele nem é formado ainda, nem ciências contábeis, ele não é formado, ele não tem registro, ele é um estudante, como dizer, agora me fugiu o E termo. por que não pode ser casado? Não sei. São as regras, né? Não pode ser casado, tem que ser solteiro e tem que ser menor que 23 anos. É como se fosse um estagiário, um aprendiz. O trainee Esse preconceito. são preconceituosos esses firmas de auditoria. Mas para ser o trainee tem que ter essas exigências aí. Não pode ser formado, né? Tem que ser um acadêmico, né? Tem que ser um acadêmico ou de ciências contábeis, ou de administração, ou de economia. E ele vai ser um estagiário, né? Ele vai ajudar lá na firma de auditoria, mas ele não vai
né, fazer o curso. Ele não vai ser um funcionário daquela firma. É como se fosse uma questão do estagiário mesmo. Então Comumente, não ganha dinheiro, é só para treinar mesmo. ele pode ganhar, desde que a firma, né, ofereça. Mas, normalmente, é só para estágio mesmo. Às vezes, as firmas, né, dependendo da firma, pode oferecer um valor, né, uma bolsa, mas tem firmas que só oferecem a questão do aprendizado mesmo, né, que ele vai ter lá. Então, comumente a opção é feita por aqueles que estão frequentando os últimos anos do curso, então geralmente é feita já no final da graduação, né? E os que são na área de ciências econômicas ou administrativas, ao terminar o curso, deverão ingressar no curso de ciências contábeis, uma vez que a atividade de auditoria independente, como já dissemos, é prerrogativa para a profissão do contador, bacharel em ciências contábeis. Isso para a questão para ser auditor independente, certo? É bom frisar isso, porque aí muitas pessoas confundem. Para eu ser auditor fiscal, não necessariamente eu tenho que ser formado em ciências contábeis, não. Posso ser formado em qualquer área, eu só preciso ter nível superior. Se eu tiver uma graduação em pedagogia, eu posso ser auditor fiscal, passar no concurso da Receita, eu posso passar em qualquer concurso para auditor do município, só basta ter ensino superior completo em qualquer área. Já para eu ser auditor independente, obrigatoriamente eu tenho que ser bacharel em ciências contábeis e ter o registro no CFC, no CRC. Então, não há preferência por estudantes do sexo masculino ou feminino, porém, a opção pelos solteiros e com idade inferior a 23 anos justifica-se pelos baixos salários oferecidos e pela necessidade de disponibilidade de tempo para execução dos trabalhos, que, na maioria dos casos, ocupam mais de 8 horas diárias, além de comprometer alguns fins de semana. Os candidatos que são casados, além das necessidades financeiras serem superiores àquelas que serão cobertas pelos salários oferecidos aos trainees, normalmente não terão as mesmas disponibilidades de tempo que têm os solteiros. E aqueles que, com idade superior a 23 anos, já podem estar colocados no mercado com salários maiores. Então, aí está a questão, né? A questão que Lorena colocou, né? Por que tem que ser solteiro, né? Não pode ser casado? Justamente pela questão do dinheiro, né? Muitas vezes as firmas nem oferecem salário, né? As que oferecem é porque tem uma jornada de trabalho bem árdua, né? Mais de 8 horas diárias ou um fim de semana, né? Então veja que é um trabalho bem pesado. Seguindo, né? A gente tem, seguindo a carreira, né, do auditor, a gente tem os assistentes auxiliares de auditoria. Esse cargo normalmente é composto por 3 estágios. Em cada um desses estágios, que possui um prazo médio de permanência de 1 ano, o assistente recebe treinamento adequado às funções que receberá. Na carreira do auditor, em cada promoção, ele recebe tarefas mais complexas para executar. Quando o assistente não atingir o nível de experiência necessário para ser promovido, ele será cientificado de suas deficiências e receberá nova orientação para que, num prazo não superior a 6 meses, possa se recuperar. Caso não consiga atingir o patamar necessário para acompanhar o desempenho do grupo, será desligado da organização. Então, esses assistentes, se ele não acompanhar, né, o trabalho, se ele não aprender, né, o trabalho que for executado, ele pode ser desligado daquela firma de auditoria. Então, ele tem 3 anos, né, normalmente 3 anos para se adequar àquela rotina daquela empresa, aquele trabalho. Se ele não se adequar, ele pode sair. Aí tem o auditor sênior, né? Depois de completado no mínimo 4 anos de trabalho na firma de auditoria, 1 ano como trainee e 3 anos como assistente ou auxiliar de auditoria, o auditor pode ser promovido para a categoria de auditor sênior. O auditor sênior, que chefiará as equipes de auditoria, exercendo liderança sobre ela, é o elo entre a equipe e os supervisores, o gerente e a empresa auditada. Entre as suas responsabilidades, o auditor sênior deve zelar pela distribuição, orientação e supervisão do trabalho dos assistentes.
O meu áudio está travando, né, pessoal? Vocês estão conseguindo me ouvir, não? Tá só enganchando. Tipo, dá pra ouvir, só que do nada parece que tá arranhando. Tipo assim. Foi triste. Valo, que é isso? Essa buzina. É isso. Essa buzina. Vamos lá. É a internet que daqui é ruim. Então, vamos lá. Então, o supervisor de auditoria. Nesse cargo, que tem duração aproximadamente de 2 anos, o auditor recebe treinamento específico para se tornar gerente da organização de auditoria. Como supervisor, assume o papel de gerente diante de pequenos clientes e de auditor sênior diante de grandes clientes. Dessa forma, ele se reporta diretamente aos sócios em relação aos trabalhos que executa como gerente e aos gerentes em relação aos trabalhos que executa como auditor sênior. É importante destacar que, em algumas firmas de auditoria, o auditor sênior é promovido diretamente para gerente, não havendo a categoria de supervisor de auditoria. Então, seria um gerente, né? Seria um supervisor daqueles outros auditores. Essa questão do supervisor de auditoria. E o gerente de auditoria? Esse gerente de auditoria é como se fosse o diretor daquela organização de auditoria. Ele que vai organizar tudo, né? É ele que vai comandar aquela organização de auditoria. Então, para exercer o cargo de gerente de auditoria, o auditor independente deve ter acumulado experiência aproximadamente de 10 anos de trabalho na firma de auditoria, vencendo etapas anteriores. Como ocorre em todas as categorias em que estão divididas as atividades do auditor, ao ser promovido a gerente, ele recebe treinamento adequado. Na fase de profissão, o gerente da auditoria passa a gerenciar o trabalho de auditoria de um grupo de clientes, bem como a supervisionar o trabalho de várias equipes. São responsabilidades do gerente de auditoria: planejar os trabalhos de auditoria, preparar a programação do trabalho para várias equipes sob sua subordinação, supervisionar equipes, relacionar-se com a cúpula da firma auditada, revisar os papéis de trabalho e elaborar o esboço do relatório. Então, veja que são diversas atividades a qual o gerente, né, tem que fazer. E o sócio de firma auditoria. Então, para que eu seja, né, um sócio, eu me formei, né, um auditor independente, ingressei na firma de auditoria, né, trabalhei por vários anos e eu quero ser sócio daquela firma. Então, o auditor independente poderá tornar-se sócio da firma de auditoria após, em média, 15 anos de trabalho. Entretanto, para que isso seja possível, é preciso ainda que ele seja convidado pelos atuais sócios que aprovarão a sua promoção, após avaliar principalmente os seguintes quesitos. Então, quais são os quesitos para que ele seja sócio? Primeiro, Ele saiu. Eu que foi, hein? Não sei não, a internet parou, eu acho. Que saiu. É a dele, é que ele tá no sítio. Foi. Acho que minha rede dele caiu. Ai, meu Ó, Deus. ele tá Eita, né? coronavírus. Oi, tá Eita, voltando. eita, coronavírus. Tô Pedro, quase. Falando em corona, o homem do correio veio aqui. Pedro tá vivo? Eita, Luana, que tem babado, viu, menino? Eita, Luana, véi. Mãe, sabe tudo. Pedro, Luana é dentro de casa e Pedro, ainda tá tá vivo? sabe das coisas. Pedro. é claro. Pedro, o senhor tá vivo? O senhor tá vivo? Eu ia perguntar. Pedro. Cadê Pedro. a galinha? Acho que a internet dele caiu. Eu acho que Vocês- ele tem. Ai, voltou. Fala, meu Deus.
Vocês estão me Ouvindo. ouvindo? Alô, Agora vocês estão... tá. Agora sim. 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 Agora sim, né? Morreu, foi feio. Foi. Foi a internet que caiu. Vamos Sabemos. Tá ruim, viu? Suspeitamos desde o Tá princípio. horrível. Mas tá mesmo, até aqui tá caindo. Mas tá melhor agora? Tá. Então vamos lá, continuar. Isso é pro senhor pagar. não. aí. Falei, Pedro. Então, continuando aqui. É, O que é isso, hein? Que tá... Vocês estão me ouvindo? Oi? Alô? Vocês estão me ouvindo? Pedro, falta até às 4h30, sei lá. Eita, menino, tem gente aí que já tá com coronavírus. Mulher, tô com medo. Ave Maria, Deus me livre. Vocês estão me Mentira, não ouvindo? saiu de casa. Pessoal, vamos continuar. Foco. Que quanto- Tá já terminando. Vamos Mas lá. quantos minutos? Eu não sei, não. Quando falta 10 minutos, ele aparece aqui. Ah, bom, Vamos. pois falta mais 10. Não. Tu já quer terminar, Lorena? Meu filho, eu não comi, não. Eu tô fraca, eu preciso me alimentar. Pois se você se organiza, próxima segunda-feira... Eu vou merendar 2 horas, é, fofo? Teve um intervalo aí de tempo. Esse dia de um quadro. Menina, Eu come não tinha nem enquanto terminado a atividade tá de na ciência ainda, aula. eu já tinha começado essa live. Eu almocei Tu sabe Eu que tá também. ficando gravado, né, esse teu áudio? Então vamos... Tem. Tá ficando Come gravado. enquanto, O come senhor tá enquanto tá dizendo. na aula. Pode ser vídeo no YouTube, dá pra todo mundo ficar tambudejando. Ora, se não. Vamos aqui. Vai mandar pro YouTube. Vai mandar pro YouTube. Vai ficar tudo gravado aqui e vai estar disponível no YouTube. Então, vamos... Parceria do YouTube. Oi, gente, me siga no Twitter, no Snapchat, no Instagram. Vamos aqui. O auditor sócio da firma de auditoria, né, ele tem que atender os seguintes quesitos. Ter capacidade técnica, ou seja, não é qualquer pessoa, né, que vai estar lá, que vai poder ser um sócio. Então, ele tem que ter conhecimento técnico, relacionamento com o cliente, ou seja, vai ter que ser uma pessoa que tenha, né, um certo relacionamento, seja uma pessoa que saiba negociar, que saiba, né, se comunicar com os clientes e com os sócios, ter relacionamento com um quadro de auditores, né, tem que ter uma habilidade de negociação, tem que ser uma pessoa que tenha todas essas características, né, disposição para participar da administração da firma, disposição para atuar em outros escritórios da firma e fora do país, então tem que ter todos esses requisitos. Quando o gerente não for aceito, está desligado da organização. Então, não for aceito pelo sócio, ele é desligado. As responsabilidades do sócio: contatos com clientes para discutir e negociar contratos, revisão e aprovação do planejamento dos trabalhos de auditoria dos clientes, né, sob sua responsabilidade, elaborados pelos gerentes, discussão como gerente e com a alta administração do cliente sobre os principais pontos observados pela equipe do decurso do trabalho, revisão e aprovação do papel do trabalho, elaboração do relatório final e assinatura do relatório final. O sócio é responsável perante os demais sócios por todo o trabalho e pela emissão do relatório de auditoria, né? Entretanto, perante os órgãos técnicos e a coletividade, a responsabilidade sobre o relatório emitido é da firma de auditoria e não do sócio que assinou o relatório. É essencial destacar que, ao se retirar da sociedade por aposentadoria ou por outro motivo qualquer, o sócio é obrigado a vender sua participação no capital aos sócios remanescentes. Então, ele não pode vender a participação, né, do capital que ele comprou, né, como sócio, para outras pessoas alheias, terceiras à organização, não. Obrigatoriamente, tem que ser um sócio que já esteja no quadro lá daquela empresa. E aí, os principais, né? Por último, é importante salientar que a atividade de auditoria independente, deixe de riscar na lousa, pessoal. Vocês são crianças, vocês são igual na sala de aula, é? Vão aqui.
Por último, é Pedro. Oi, Davi. Pedro, o que é isso que o senhor estava falando de atividade remanescente, que eu não entendi nada, de vender, que só pode vender para o sócio? Deixa eu botar aqui. Que diabo é isso? Pedro, sua voz tá toda falhada, Pedro. Oh, putaria. E o que é que tá escrevendo? Um robô, Pedro. Tá dando Parece um extraterrestre falando, Pedro. Alô, tá me ouvindo agora? Não, tá não. Tá horrível, Pedro. Meu Deus, o que é isso? Agora. Melhorou. Tá parecendo Pedro, tá pior. Ai, por favor, você tá parecendo um robô. Tô engasgado. Eu tô aqui comendo, ouvindo isso aí. Eu engasgar aqui, ó. Ai. Eu chorei, meu Deus. Não, tá ruim ainda, tá ruim. Não, tá ruim. Tá só piorando, viu? Eu acho melhor cancelar essa aula. Eu também. Ai, tô Cancelar. Tá estranho. Que internet é essa, hein? Não consegui entender nada. A gente faz igual também, nós faz o live pra pensar o que é que a gente faz. Pedro de porra. Não vai entender nada, não. O que é que Pedro tá dizendo? Eu acho que é pra fazer outra live. Acho que ele falou algo sobre isso, cancelar essa. Fazer outra. Escreve, Pedro. Cancelar, todo mundo escutou. Acho que é pra cancelar. Vai ficar bonito, viu? Isso no YouTube. É mesmo, viu? Só cortar. Me segue. Galerinha do mal, me segue aí. Me sigam no Instagram, Antônio com 2 I, Lucas com 2 S. É galo cantando. Não, Pedro, tá ruim demais. Olha, tá. Pode ser, pode ser. Live amanhã de Amanhã dá novo. certo. Tchau. É melhor. Não, amanhã não. Já foi hoje. Você tem que seguir seu horário, Pedro. Você diz um horário e depois... Ah, meu Deus. Melhorou. Ela pode falar, Pedro. Pedro, mas eu tô me entendendo nada. Pedro, escreve na lousa. Escreve aí no quadro. Escreve no bate-papo, no chat aí. Tchau, bye. Tá saindo. Tá saindo nada, meu filho. Aqui, né? Ah, Não. Vocês querem fazer outra live amanhã? quando? Quarta-feira, quinta-feira, amanhã não. Tô cheia de compromisso. Mas amanhã, ó, só tem, era pra entregar o quê? Projeto de vida. Cala a boca, Ludmilla. Ah, não tem nada pra fazer Ah, amanhã. meu Deus. Pra entregar. Amanhã é o jeito. Amanhã é o melhor dia. Pode ser amanhã. Mariana. Sim. Pode ser às 3 Pode. horas. Porque senão É o não tem jeito, porquê. Pedro.
Maria. Não. Coronavirus. Ixi. Ludmilla